Nesta edição, recebemos em nosso estúdio o promotor de justiça, Marcos Leite, que coordena o NCAP, o Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial. Seja muito bem-vindo ao nosso estúdio, promotor. Muito obrigado. O que é o NCAP? Bom, o NCAP é o núcleo, como você já falou, de controle externo da atividade policial, que basicamente tem a função, como o próprio nome já preconiza, né? Em atendimento ao que dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 29, realizar o controle externo da atividade policial. Como é feito o controle externo da atividade policial? Basicamente, o nosso trabalho ele cinge-se em averiguar os inquéritos policiais, o andamento dos inquéritos policiais, principalmente a persecução penal, fazer a fiscalização da persecução penal, que também incumbe ao Ministério Público, e as políticas públicas para a segurança pública. Quais são as principais ações desenvolvidas pelo NCAP em Campina Grande? No período que eu represento, que eu estou lá no NCAP, em Campina Grande, nós desenvolvemos um projeto de expansão das polícias, de colocar a polícia na rua, que hoje é o crime violento patrimonial que vem assolando o município de Campina Grande. Então, um dos principais projetos foi justamente essa proposta de criação de UPSs, que são as unidades de polícia pacificadora, na verdade é polícia solidária, diferente da UPP do Rio de Janeiro. E lá nós já temos 5 distritos, 5 bairros da cidade que têm unidade de polícia solidária. Quais as vantagens das UPSs instaladas em bairros em Campina Grande? A vantagem é justamente trazer a polícia, desenquartelar a polícia e trazer a polícia para a comunidade, aproximando o policial do cidadão, fazendo com que a sociedade, a cidade se sinta mais segura ao ver a chamada polícia na rua, que é o que hoje tanto se procura. Promotor, qual é a diferença de uma UPS para um posto policial? É justamente essa feição, né, de polícia em contato com a comunidade. O posto policial simplesmente é aquela antiga roupagem, né, vamos dizer assim, ele não tinha esse caráter social de atender o cidadão, de ver quais as vicissitudes do bairro, daquela localidade, e até dar mais celeridade no caso de uma ocorrência. Eles têm um acesso direto com o CIOP para fazer uma viatura policial chegar a uma determinada ocorrência. Todas essas facilidades são trazidas com a unidade. Em relação aos distritos integrados de segurança pública, qual a importância dessa instalação para a segurança da população? A importância é justamente a exemplo do que tem aqui em João Pessoa, que já funciona, um exemplo exitoso, inclusive, é reunir a Polícia Civil e a Polícia Militar num só ambiente. A Polícia Militar, que faz o policiamento ostensivo, como sabemos, efetua a prisão e ao chegar no Distrito Integrado, na DISP, ali já tem um delegado de polícia para fazer a lavratura de um flagrante, né, no caso, e iniciar o inquérito policial a partir da ação da Polícia Militar. Promotor, acerca da criminalidade ao patrimônio público, tem aumentado? Olha, sem dúvida, isso é realmente a grande mazela. Essa modalidade delitiva, o chamado CVP, que é o crime violento patrimonial, é o que assola o município de Campina Grande. E eu posso dizer que a criminalidade no campo dos crimes violentos patrimoniais, no nosso país, de um modo geral, é uma criminalidade juvenil. O grande problema é que, na maioria dos casos, tem um menor envolvido e, como sabemos, a legislação, o Estatuto da Criança e Juventude, favorece essa delinquência juvenil, infelizmente. Com a criação das UPSs, juntamente com os distritos integrados, né, de segurança pública, já é possível sentir uma redução na criminalidade nos bairros onde esses equipamentos foram instalados? É possível. Já temos até um dado concreto, o exemplo da unidade da Manuel Tavares, que é localizada no bairro do Alto Branco, em Campina Grande, e que é uma artéria da cidade conhecida como uma rota de fuga de assaltantes, porque vai para a região do Brejo, enfim. E chegou a passar 6 meses sem ter nenhuma ocorrência. Recentemente aconteceu um fato lá, mas já foi investigado prontamente, então, de certa forma, já inibe. Esse é um exemplo exitoso que nós temos, como as outras UPSs também, como eu falei, o número de 5 UPS já instalados em Campina Grande, que já trouxe grandes resultados. Um dos temas que foi proposto pelo senhor
foi a restauração do sistema de videoaudiência judicial. Do que se trata? A videoaudiência é aquela audiência que se realiza sem necessariamente a presença do réu em audiência. Ele fica no sistema prisional e lá ele vai assistir a audiência através de videoaudiência, como se fosse uma videoconferência, e com a presença do seu advogado, do jeito como manda o código, sem qualquer prejuízo para a sua defesa, mas a grande vantagem é que ele não precisa se deslocar até o fórum, onde a gente tem que fazer, evidentemente, todo aquele aparato de policiais, né, e retirando muitas vezes a polícia da rua, de outras ocorrências, para averiguar a ocorrência, simplesmente para fazer escolta de preso. Isso, a nosso sentir, é até um desvio de função, porque cabe ao sistema penitenciário fazer essa escolta. Então, a videoaudiência vai evitar não só a polícia militar ser deslocada, ser desviada para fazer essa escolta, como o próprio agente penitenciário não precisa sair do sistema prisional para ir até o fórum levar um preso. E que vantagens traria para a população a implantação desse sistema? Além dessas vantagens que eu falei, questão do deslocamento de um preso, muitas vezes ocorre um arrebatamento. O preso está indo para a audiência e vem, dependendo da periculosidade desse preso, a gente já viu inúmeros casos no nosso país em que eles organizam, né, orquestram esse arrebatamento e no caminho o preso é dado fuga a esse preso durante a audiência. Isso é um risco enorme, não só para a segurança dos agentes penitenciários, da própria polícia, do próprio preso e da comunidade que está ali nas ruas, enfim. Quais são as dificuldades para a implantação desse sistema? Em Campinas, a sala já está pronta. Quem testou, inclusive, essa sala, junto com o pessoal do tribunal, fui eu próprio. Eu mesmo estive lá, fiz, o pessoal da Secretaria da Administração Penitenciária estava no presídio Seu Rotão também com todo equipamento caro. Só falta agora o Tribunal de Justiça autorizar o funcionamento da sala. Para finalizar, promotor, gostaria que o senhor contasse para a gente quais as ações e as medidas devem ser tomadas este ano para melhorar a segurança pública em Campina Grande. Bom, nós estamos com o projeto de substituição da iluminação pública. Temos um procedimento também, mas foi prontamente recepcionado pelo município, o prefeito da cidade já está fazendo, e nós requisitamos que fosse priorizada as zonas de maior, digamos assim, criminalidade, né? Fizemos um levantamento criminógeno nos bairros e a prefeitura está priorizando esses bairros com a substituição, porque essa lâmpada de vapor de sódio, que é muito fraca, isso acaba concorrendo para a questão, afetando a segurança pública. Hoje, para se melhorar a segurança pública no país, tem que se alterar essa legislação no nosso país extremamente garantista. A grande verdade é essa. Nós temos hoje uma dificuldade muito grande, como eu falei no início, de fazer cumprir a lei nos crimes patrimoniais quando se tem menor envolvido. Pra você ter uma ideia, aquele caso que teve uma repercussão nacional no município de Queimadas, de um estupro coletivo e homicídio, né, seguido de homicídio, os 3 menores já estão na rua. Eles já cumpriram os 3 anos. O ECA diz que aos 21 anos a liberação, a desinternação é compulsória. Isso vem criando um problema. E se criou também essa celeuma em torno da redução da menoridade, que eu particularmente sou contra, porque se reduzir a menoridade a coisa tende a piorar. Hoje se recruta o menor de 18, se reduzir para 16 vai recrutar o menor de 15 e 14. Já tem menores nessa faixa etária envolvidos, mas em menor escala. Então, a nosso sentir, a solução seria uma reforma no próprio estatuto, do artigo 121 do ECA, que se fosse reformado, eu acredito que resolveria a questão. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. O MPTV termina aqui. Outras informações sobre a atuação do Ministério Público paraibano você encontra no portal www.mppb.mp.br. Até o próximo programa.